Pesquisa, desenvolvimento e inovação. As pesquisas buscam desenvolver, promover e disponibilizar tecnologias, produtos e serviços que contribuem para o aumento da competitividade, com intensificação na sustentabilidade, bem como melhorias na qualidade da cadeia produtiva. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa e o meu convidado de hoje é o professor, pesquisador e coordenador do curso de Agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop, professor Arthur Bering. Obrigado aí pela sua participação em conceder essa entrevista. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Pacheco. Eu que fico muito feliz pelo convite. Então, Arthur, você está coordenando o curso de agronomia da UFMT e você é muito jovem ainda para isso, né? Apesar dos cabelos grisalhos, mas ainda é jovem, né? Quem é Arthur Bering? Vamos conhecer um pouco esse professor que desenvolve essas pesquisas que estão revolucionando a agricultura aqui no Mato Grosso, né? Numa parceria da UFMT com a Embrapa AgroSilvio Pastoril. Quem é Arthur Bering? Bom, então, atualmente, né, sou professor aqui na Universidade, na UFMT, no curso de agronomia. Sou formado pela UFMT de Cuiabá, com mestrado e doutorado também na UFMT de Cuiabá. Ou seja, sou Mato Grosso, sou UFMT desde criancinha, que eu gosto de falar. Cuiabano, filho de gaúcho com cearense. Então, meu pai veio do Rio Grande do Sul lá no final dos anos 70, e minha mãe veio do Ceará. Eles se conheceram aqui. E meu pai é produtor rural. Então eu sou um professor de agronomia, filho de produtor rural. O que eu acho algo muito interessante, porque eu consigo ver, enquanto eu estava estudando, eu consegui ver durante meus estudos, aquilo na teoria, o que meu pai estava passando ou precisando na prática, né? Vivenciando, né? E eu acho que isso ajuda muito. É uma das coisas, inclusive, que eu tento levar para meus alunos, né? Essa parte prática no curso de agronomia eu acho muito importante, porque acaba sendo algo essencial que os nossos alunos vejam na prática aquilo que eles aprendem de teoria. Estou aqui em Sinop desde 2016, é uma cidade que eu conheço desde pequeno, né? Então, desde sempre, que a área do meu pai é aqui na região, é em Santa Carmen, né? Então, posso falar que eu vi essa cidade crescer e eu acho fantástico como a nossa região tem se desenvolvido. Tanto assim o norte do Mato Grosso como o estado do Mato Grosso em si. Então, a escolha da sua profissão foi influência da sua família que já tinha essa herança aí da. Meu pai. Meu pai, eu lembro até hoje, quando eu estava no meu terceiro ano, pensando no curso, eu sempre gostei muito de conta, né? Eu acho que uma coisa, inclusive, que é boa pesquisa é gostar de cálculo, gostar de conta. E eu estava lá falando das engenharias e ele chegou a... Por que você não faz engenharia agronômica? É algo que a gente mexe, é algo que provavelmente você vai ter futuro nisso e é algo que nossa região é muito forte. Pensei comigo mesmo, falei, foi a ideia do meu pai, vamos ver se vai dar certo. Ainda bem que ele falou, segui o conselho dele, tô aqui feliz da vida por causa disso. Toda escolha, ela é difícil, né? É, quais são as dificuldades que você encontra dentro dessa sua profissão, por exemplo? Então, no caso, o ser professor, imagino, Isso. realmente é uma das coisas que a gente tenta ver, assim, o professor em si, né, ele tem uma função, uma obrigação de passar conteúdo para os alunos. E eu acho que a maior dificuldade que eu vejo, assim, comigo, com meus colegas, é realmente conseguir transmitir esse conhecimento. O que acontece? Nós temos, assim, alunos de diferentes tipos, de diferentes jeitos, com diferente capacidade de aprender. Então a gente tem que ficar um pouco antenado na forma de transmitir isso, né? E aí é uma das coisas que pelo menos eu tento ver para tentar observar nos nossos alunos, para que o que a gente esteja falando, eles realmente estejam ouvindo. E não somente aqueles que estão olhando para o teto, assim, tentando ver, será que eu vou gostar dessa disciplina? Então acho que realmente o que eu vejo muito com uma dificuldade muito grande é conseguir passar o conhecimento, porque no final das contas, nossa obrigação é formar profissionais da área de agronomia para atuar principalmente na nossa região. Então a gente quer formar bons profissionais. E para isso a gente tem que realmente ter essa capacidade. Então, acho que a maior dificuldade, o principal pensamento que o professor tem que ter é realmente ver as formas, ver as maneiras de conseguir transmitir seu conhecimento, porque
a evolução ela é isso, né? É as pessoas de hoje passar conhecimento para as futuras gerações e com isso nosso mundo vai evoluindo. E a gente observa também que o curso de agronomia ele é muito atuante aqui na região, né? Porque os acadêmicos acabam ajudando, por exemplo, no preparo dos dias de campo, mensurar a produtividade de uma área, como vocês estão fazendo ali naquela fazenda Santana, ali em Sorriso, né? Uma parceria com a Embrapa, e estão desenvolvendo tecnologias. Fala um pouco sobre a participação desses acadêmicos, a importância disso para eles, que serão os futuros profissionais, como você falou, que vão estar no dia a dia com os produtores depois de formados, né? Sim. A ideia, principalmente, desses grupos de estudo ou de tentar fazer com que os alunos participem dessas atividades curriculares é porque a gente entende que a sala de aula em si, ela não é 100% de onde o aluno vai conseguir o seu conhecimento. É uma parte e aquilo tem que ser complementado. Então, quando o aluno ele tem na sala de aula aquele primeiro contato com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, e depois ele vai para uma aula prática, até então ele para um dia de campo e tem interação com o produtor, a gente começa a ver o desenvolvimento dos alunos. Porque no final das contas, ele vai atender os produtores. Então é importante que ele não tenha esse contato somente depois que ele se forma, mas durante o curso. Então por isso a gente sempre procura essas parcerias, principalmente essa parceria UFMT Embrapa, que permite isso, permite essa interação dos nossos alunos em atividades de transferência de tecnologia da Embrapa, onde tanto na Fazenda Santana, como já aconteceu também no Norte Show, a gente tem um stand onde os alunos ficam disponíveis para tirar dúvidas dos produtores que querem conhecer sobre o sistema de cultivo ou aquilo que a gente pode auxiliar. A gente vê que isso melhora muito. Os alunos que fazem parte desses grupos, que participam dessas atividades, eles saem na frente ou eles saem melhor preparados dos nossos cursos. Ou seja, na prática, né? Por exemplo, para mensurar, na Fazenda Santana agora, para mensurar a produtividade, né? A quantidade de formação de palhada, de forrageira no solo, levar isso para o laboratório. Como é que é esse trabalho? Como é que é o desenvolvimento disso? Normalmente o que a gente tem, então? Primeiramente, numa sala de aula, o aluno vai saber, palhada é isso daqui, a quantidade mínima seria isso. Ok, então o aluno já teve esse primeiro conhecimento. Agora vamos para uma atividade prática. Então os alunos que participam, por ser uma atividade extracurricular, eles vão na fazenda, lembro disso em sala, então palhada é aquilo ali, o mínimo é tanto. Como a gente mensura? Aí a gente vê as práticas. Então no nosso caso nós jogamos os quadros, faz a coleta, faz a pesagem, leva para o laboratório. Então o aluno já associou o que ele viu na sala de aula, já com o que ele viu na prática. E ele pode pensar, por que isso aqui é benéfico? Na safra seguinte, eu acho que algo que inclusive vocês acompanharam a gente fazer, né? A gente vê a produtividade da soja, a produtividade do milho. Então eles também já veem como é que faz essas avaliações, que no final das contas é o que paga a conta do produtor. Não é isso? Então, o rendimento que as nossas lavouras nos traz. Quando a gente vê nossos alunos conseguindo fazer todas essas etapas, a gente vê que ele vai sair realmente vai ser bem preparado. Mas acaba que ele acompanha isso por ser uma atividade extracurricular ou de pesquisa ou de extensão. Então, o aluno que saiu da sala de aula, foi para o campo, fez a mensuração com todas as técnicas, jogando quadro, fazendo coleta, pesagem com balança, vai no laboratório, faz análise. Quando ele tem o resultado final, no seu relatório final, ele acompanhou todas as etapas do processo. Então, ele sai conhecendo aquilo, não só porque ele viu, mas porque ele fez. Tomou consciência, né? Uma coisa que jamais vai esquecer e não vai perder nunca, né? Normalmente é isso. Aquilo que a gente só vê, a gente guarda com menos... A gente tem mais dificuldade de guardar do que aquilo que a gente realmente faz na prática. Então, Arthur, falando um pouquinho dessas tecnologias que estão sendo aplicadas hoje, né? Os consórcios forrageiros estão trazendo os grandes benefícios aí para produtividade, né? Na fixação de nitrogênio, né? Então existe o consórcio quádruplo, quíntuplo, sextuplo, qual deles? E cada um deles ou vai para a pecuária, ou é benéfico para a pecuária, ou benéfico para o plantio direto, o SPD, né? Sistema de plantio direto. Qual deles que você vê assim com maior eficiência, com melhor resultado? Isso eu acho interessante comentar, Pacheco, porque inclusive a gente tem trabalhos, por exemplo, feitos em pequena parcela, em parceria com a Embrapa, na unidade da Embrapa, e trabalhos em fazenda. E que é uma das coisas que o nosso produtor procura hoje.
Às vezes a gente tem produtor que fala, que legal esses resultados, mas como é que vocês viram? Foi em parcela pequena. Não. Mas em fazenda, vocês viram isso? Então nós temos esses dados. Área comercial, né? Exatamente, a propriedade rural, né? Então a gente tem isso. Então quando a gente pega primeiros dados na Embrapa, o que a gente tem visto? Né? Então em pequena área, grande quantidade de aporte de nutrientes por causa dos consórcios. Então fazendo uma comparação com a nossa testemunha, que é o milho em segunda safra. Lembrando que a ideia desses consórcios nunca é fazer com que o produtor pare de plantar milho e plante só os consórcios. Não é isso. Mas a ideia é que o produtor possa fazer uma rotação. Sempre pegando uma pequena parte da área dele, em segunda safra, fazer os consórcios como uma alternativa para melhorar. E se ele puder fazer a rotação com isso, ele vai auxiliar na produtividade dele. Mas fazendo essa comparação com o milho, o que a gente vê? O milho consegue aportar aí 45 quilos de nitrogênio e de potássio. Se a gente vai para os consórcios, capim com outras plantas, o que a gente vê? No geral, o capim é aquela planta que produz mais massa na segunda safra, mas as outras plantas têm outros benefícios. Inclusive, quando é leguminosa, igual você disse, como leguminosa, a fixação de nutriente. Algumas plantas desses consórcios têm raiz mais profunda que os capins. Por exemplo, o nabo forrageiro, o feijão guandu. Então, o que a gente tem visto é que quando a gente tem o capim junto com outra planta, a gente tem um aumento de massa, mas também com maior quantidade de nutriente e maior decomposição. Então, o capim em si sozinho como palhada já é muito bom, mas quando a gente tem o consórcio, a gente melhora aquilo que é bom. E o que a gente tem visto daí? Numa unidade pequena, aporte de nutriente até de 300 kg de potássio. Olha só. Sim, mas aí quando a gente vai para uma propriedade rural, isso diminui um pouco, porque estamos falando de propriedade. A gente tem visto o quê? Consórcios de um policonsórcio, igual você falou, o quádruplo e o sexto, com até 180, 190 quilos de potássio sendo ciclados numa propriedade rural. Então a gente tem visto benefícios dessa forma. Por hectare. Por hectare, sim. Então eu vou até pedir para o Leandro colocar aqui a imagem dos consórcios forrageiros, o sextuplo, por exemplo, né? Que está revolucionando a nossa agricultura. Vai ser comum a gente andar pelas estradas de Mato Grosso e encontrar as fazendas com esse visual, né? Quer dizer, parece um campo europeu naquela época medieval. É uma cena muito bonita, né, Arthur? Sim. Você perguntou especificamente dos policonsórcios, né? O que a gente tem visto que ele traz de benefício em comparação ou aos consórcios mais simples ou ao capim sozinho. São duas coisas que a gente tem que lembrar quando a gente fala de serviços ecossistêmicos das plantas de cobertura para o solo. O primeiro é a cobertura vegetal em si, que vai trazer aqueles benefícios do plantio direto, que é diminuir a erosão, manter a umidade do solo, diminuir plantas daninhas. Só que a gente tem que lembrar que outra função das plantas é a sua decomposição, fornecer nutriente para o solo e fornecer carbono para o solo. Os capins são muito bons em produzir massa, mas a sua decomposição é muito lenta. Então, a cultura seguinte, no caso da soja, por exemplo, não consegue aproveitar muito dos nutrientes que vai vir do capim sozinho. Quando a gente coloca essas plantas junto, a gente acelera a decomposição e a gente acelera o fornecimento de nutriente. Então, assim, só para dar um exemplo, na Fazenda Santana, nós temos o experimento com 7 tratamentos, né? Dos quais nós temos 3 de milho. Então, milho sozinho, milho com capim. Aliás, o milho sozinho é o que decompõe mais rápido, né? E tem menor quantidade de massa. Menor quantidade de Isso. massa. O milho sozinho, quando a gente mensurou, na véspera de plantar soja, no final de agosto, quando a gente mensurou a quantidade de palhada, tinha 5,1 tonelada por hectare. Todos os outros consórcios tinham... Na verdade, desculpa, tem que tomar cuidado, porque tínhamos o sorgo granífero junto. O sorgo granífero produz pouca massa. Sim. Esse tinha 4. Mas aí o sorgo forrageiro, o BRS e o Ponta Negra, tinha mais de 6 toneladas. Quando tínhamos capim, tudo acima de 9. Então, ou seja, com capim consorciado. O nosso policonsórcio sexto tinha 10 toneladas de massa. E essas 10 com alta intensidade de decomposição. Então, na verdade, a gente teve em algum momento mais do que isso. E, impressionantemente, no primeiro ano, já, somente nesse tratamento sextuplo, nós já vimos melhor a estrutura física do solo. Por quê? É muita massa, mas com muitas plantas e que teve a decomposição daquele material. Então, os nutrientes estavam sendo liberados e isso melhorou a estrutura física do solo também. Na verdade, não só os nutrientes, mas também o carbono que era colocado no chão
melhorou a estrutura física do solo. Então, com 1 ano, o policonsórcio sexto já mostrou benefício que, inclusive, o capim, que eu já gosto muito, mas em monocultivo não traz. O capim, a braquiária, por exemplo, consorciada com essas outras espécies, ela tem um sistema radicular agressivo. Isso aí contribui para o desenvolvimento na cultura da soja, na subsequência? Sim. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de sistema radicular agressivo, tem 2 pensamentos que a gente tem que lembrar. Ou a gente fala de uma grande quantidade de massa de raiz, mas talvez que não chegue de forma tão profunda, ou realmente um sistema radicular muito profundo e que auxilia na descompactação. Os capins, no geral, os capins têm sistema radicular fasciculado, aquele que a gente chama de cabeleira, né? Então a gente tem muita raiz no chão. Uma ou outra, ela chega realmente a grandes profundidades. O negócio é que ali próximo da superfície, vamos colocar assim de 0 a 20 centímetros, talvez 30, a quantidade de raiz é muito grande. Quanto mais massa você tem de capim, mais raiz você tem embaixo. E quando a gente tem a dessecação desse capim, todo esse espaço que tinha raiz, ele vira canalículo, que aumenta que melhora a estrutura do solo e aumenta a infiltração de água e de ar. Seriam as galerias de água. Correto. Que ficam abertas a partir do momento que a raiz desseca ali, né? Isso, exatamente. E isso é muito forte. A braquiária, se eu não me engano, é a planta que melhor faz isso. Então, assim, você pode comparar com o milho, por exemplo, não consegue fazer isso de jeito nenhum. Talvez o milheto consiga fazer algo semelhante, mas comparando o capim com as outras plantas de cobertura, ele é um dos que tem o melhor sistema radicular para isso. Isso ficou muito claro num dia de campo realizado pela Embrapa, ali há uns 4 anos atrás, né? Fez uma trincheira, né, com o pesquisador Silvio Espera, e mostrou que a raiz da braquiária é agressiva, né? E ela rompeu aquela barreira, porque quando era um monocultivo, jogando 500 quilos de calcário, né, por hectare, 1 tonelada por hectare, com o passar do tempo ele foi se sedimentando, foi petrificando novamente abaixo da camada de matéria orgânica, e a braquiária rompeu, né, essa petrificação, abrindo espaço para a soja, para o milho, para as outras culturas, que é importante. Esse é o grande benefício da braquiária? Sim, tem um trabalho, é um pouquinho antigo até, da Embrapa Gado de Corte, de 1999, comparando diferentes capins com relação ao seu benefício na descompactação do solo e na melhoria da estrutura do solo. Então foi comparada a braquiária decumbens, braquiária brisantha, braquiária rusesiensis e os capins do gênero pânico, o Tanzânia e o Mombasa. A braquiária brisantha, que é o nosso marandu, foi o que teve o melhor resultado. Então hoje, quem que é... Na época não tinha o capim-piatã. O capim-piatã foi lançado em 2008, mas o capim-piatã é da mesma espécie. Então o capim-piatã é um capim que a gente tem visto que tem auxiliado muito nesse sentido. E o paiaguás veio depois também com a braquiária brisantha, que também tem auxiliado bastante. O capim rusesiensis, que é mais utilizado, já ajuda nisso. Mas quando a gente vai para uma braquiária brisantha, a gente vê um benefício melhor ainda nessa descompactação. Então as braquiárias eu vejo como os melhores capins ou as melhores plantas para trazer esse serviço de descompactação do solo, pensando nessas galerias, pensando depois no seu uso pós-dessecação. Ela ajudou bastante nisso. E o resultado está aí na produtividade, né? Que o produtor está se tornando cada vez mais eficiente da porteira para dentro, graças a essas tecnologias, né? Que vem aumentando a produtividade. Sim. Esses trabalhos mesmo, a gente via que, na época, nos anos de 2005 a 2010, nossa produtividade média era 48, 49 sacas. E eles conseguiam, nesses sistemas pós-capim, em comparação ao pós-milho, já 55 até 60 sacas. Hoje, nossa realidade é 60 sacas. Mas são essas tecnologias que a gente está vendo que o produtor está usando que está aumentando esses números. Uma delas é, sim, o uso de outras plantas, principalmente os capins, na produção de palhada para o sistema de plantio direto. Tá aí, ó. É isso aí, todo esse conhecimento que faz parte aí do desenvolvimento aqui do Mato Grosso, né? Tá aqui Arthur Behring. Então, Arthur, como que você se projeta para os próximos 10 anos? Como é que você se vê nos próximos 10 anos dentro dessa estrutura e nessa evolução que é perceptível, que a coisa está numa escala evolucional muito grande? Como é que você se vê nos próximos 10 anos?
Eu já me perguntei isso algumas vezes e eu espero, daqui 10 anos, estar fazendo cada vez mais palestras sobre, mais apresentações igual essa que você me convidou, exatamente na expectativa de que nós tenhamos mais produtores utilizando essas tecnologias. Então, seria mais fazendo apresentações sobre os exemplos de sucesso, os casos de sucessos de produtores que estão aceitando essa mudança, de não trabalhar com 100% da área somente com milho, mas pegar um pedacinho da área ali na segunda safra, vir com esses consórcios, vir com essas tecnologias, aumentando sua produtividade. Então eu acredito que daqui 10 anos vamos ver um Arthur que vai ter um pouco mais de conhecimento nessa área, com mais pesquisa, mas que vai conseguir transferir, passar esse conhecimento para o nosso produtor. E se tudo der certo, vendo ao meu redor os produtores aqui da região e quem sabe até mesmo do Brasil todo, usando essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas aqui na nossa região. Olha, eu vou te dizer o seguinte, é muito prazeroso a gente acompanhar todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, a UFMT e a Embrapa. É um trabalho em doses homeopáticas, né? É lento o desenvolvimento, né? Mas agora, depois de 10, 12 anos da Embrapa aqui, a gente já percebe que os produtores estão colocando em prática, né? Antes, a integração lavoura, pecuária e floresta, o componente florestal estava difícil de inserir no sistema porque não tinha mercado para madeira, né? Então o produtor ficou muito na integração lavoura e pecuária, que trouxe grandes benefícios, né? Onde é possível fazer o verdadeiro plantio direto e não plantio em cima de restos vegetais da última cultura, né? E agora a gente vê os produtores colocando eucalipto, colocando componente florestal, porque tem mercado para a produção de biomassa para atender as usinas de etanol. Sim. Como é que você vê o futuro dessa nossa região aqui, Arthur? Eu confesso que eu vejo muito potencial. Se a gente for olhar os dados dos últimos 15 anos, a nossa região foi só crescimento. E eu acredito que isso continue. A impossibilidade de abertura de novas áreas está fazendo com que a gente fique cada vez mais eficiente. Então, o uso desses sistemas que permite usar de forma mais eficiente as nossas áreas abertas, o nosso solo. Então, com cultivo de lavoura, junto com pasto para a pecuária, junto com árvore, faz com que a gente aumente nossa produção, assim, no geral, né? Então, nossa produtividade, nossa produção no geral, e consigamos cada vez mais atender uma demanda crescente de uma população mundial que está crescendo, que precisa de mais alimentos, que precisa de mais energia, com o uso eficiente do nosso solo, com o uso eficiente da nossa área. E a gente vê que nossos produtores aqui da região estão cumprindo muito bem esse papel, porque até então nossos números só têm subido, tanto em produtividade como em produção geral. E claro, o mercado ele obviamente ajuda nisso. Então quando a gente vê que um sistema não está andando muito, o seu desenvolvimento está um pouco mais devagar, porque não tem mercado, a partir do momento que ele aparece, isso acaba melhorando. É o que a gente vê também, inclusive, por exemplo, o desenvolvimento do uso do sorgo. Até pouco tempo atrás, pouca gente plantava sorgo e fazia colheita do sorgo. Por quê? Porque quando o milho não tinha muito preço, o produtor plantava milho mais ou menos com a ideia de fazer mais palhada, porque o custo do milho era um pouco mais alto e não compensava. A partir do momento que a gente vê o milho dando muito retorno, mas num momento de que a chuva atrasou, então nossa colheita da soja atrasou, a gente vê mais produtores, inclusive plantando sorgo, porque o mercado hoje permite uma remuneração melhor para esse produtor. E se tudo der certo, eu espero ver isso também para o crédito de carbono. Quando a gente vê um mercado com uma demanda maior, uma remuneração melhor para o produtor desse segmento, acho que também vão ter mais produtores interessados em atender essa demanda de crédito de carbono. Então, preservando mais florestas, ou melhor, fazendo o melhor uso da sua área e da sua floresta, né, visando atender uma demanda crescente de necessidade de estoque de carbono. Que mensagem que você deixaria para esses produtores aqui do Mato Grosso ou do Brasil todo, né? Bom, primeiramente que o que eu tenho visto nos últimos anos mostram que nossos produtores são muito tecnificados, são muito qualificados e a gente está cada vez mais avançando por causa do que eles estão fazendo. E a função da universidade, né, é tentar melhorar isso ainda mais. Primeiramente, com a formação de mão de obra qualificada, então a formação de alunos, de recursos humanos, para poder
atender mais essa demanda crescente que nossos produtores têm de conhecimento para melhorar nossos sistemas e também com as pesquisas que a gente tem feito para trazer mais conhecimento. E a gente espera que no futuro a gente então tenha cada vez mais produtores usando essa tecnologia que tem vindo agregar nosso sistema produtivo. Aliás, a gente tem percebido que aqueles que adotaram, estão adotando, e falam que é um caminho sem volta, né? Se puder escolher voltar ao que era. E com a tecnologia, eles preferem com a tecnologia e jamais vão querer voltar ao que era a prática que desenvolviam antes, né? O que a gente tem visto é os produtores que ainda não conhecem, não comentam muito, mas aqueles que conhecem, que fizeram, que aderiram, eles falam, é um caminho sem volta, só vi benefício. E o que a gente vê eles falando é, próximo ano vou fazer um pedaço maior, no ano seguinte vou fazer um outro pedaço maior. A animação é grande, né? Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu fiz com aquele pecuarista tradicionalista aqui, né? Valdemar Antonioli, né? Que já há 2 décadas vem colocando em prática a integração lavoura e pecuária. E eu perguntei para ele se tivesse que escolher das duas, qual que ele escolheria para prática, para utilizar. Ele falou que não faria agricultura sem a pecuária e nem a pecuária sem a agricultura. Quer dizer, esse se conscientizou da importância da integração dos sistemas produtivos. Eu, particularmente, eu vejo isso como o futuro da agropecuária brasileira. Porque os benefícios que a gente tem visto com essa interação, eu não consigo ver em outro sistema de cultivo, sabe? Então, a gente vê a agricultura. Nossa agricultura ela é boa, nossa agricultura no Brasil é muito forte. Nós somos muito fortes nisso. A maior parte dos nossos produtores não fazem sistemas integrados ainda e são muito bons. Nossa pecuária é muito boa, a gente tem visto cada vez mais pecuaristas muito bem tecnificados, eficientes e sempre conseguindo aumentar a produção de carne para essa demanda crescente que a gente tem. Mas quando a gente vê um produtor que usa os dois juntos, em sintonia, né, vendo essa simbiose que esses dois sistemas fazem, a gente consegue ver que o benefício acaba sendo maior do que quando eles usam de forma separada. Então eu vejo como o futuro da nossa agropecuária. Cada vez mais produtores aderindo e aqueles que utilizam, que entram nesse sistema, eles não vão sair. Ok, Arthur, é uma pena que o nosso tempo é curto, né? Já estamos encerrando por aqui, mas quero mais uma vez agradecer aqui a sua participação. Eu acho que foi muito boa, muito importante você colocar quem é o Arthur, passamos a conhecer um pouco o Arthur, né? Quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, então, muito obrigado. Pacheco, queria agradecer novamente o seu convite, obrigado. Para mim é uma honra poder participar das entrevistas que você faz. A gente sabe como você tem acompanhado nossa região e trazendo esse conhecimento. Acho que é uma fala de professor. O professor gosta de falar, o professor gosta de tentar transmitir aquilo que sabe, e a gente vê a importância desse tipo de comunicação para os nossos produtores. A gente tem visto que a Universidade Brasileira, as empresas de pesquisa como a Embrapa, está com muito conhecimento acumulado. A gente tem que levar isso para o nosso produtor. Então, cada vez mais a gente vê esses meios de comunicação utilizando as tecnologias atuais, os podcasts, as lives ou as redes sociais em si. Acredito que isso podemos falar assim, a gente está falando do futuro da agropecuária. Para isso acontecer, temos que entrar nesse futuro da comunicação. Então, agradeço novamente o convite e espero participar de outras para a gente continuar disseminando esse conhecimento aos nossos produtores. Ok, obrigado. Acabei de conversar com o professor e pesquisador Dr. Arthur Bernig, que é coordenador também do curso de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário de Sinop. O Vida Rural fica por aqui. Até a próxima.